E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pablo Felipe e hoje nós vamos responder aqui uma questão sobre conjuntos. Questãozinha simples, né? Para a gente verificar as propriedades de um conjunto e ver o que é, como é que define essa questão de par e ímpar. Então veja só, nós temos aqui, dados os conjuntos caracterizados pelas propriedades aí abaixo, né? No caso, você verifica aí que esses conjuntos são caracterizados por algumas propriedades, tá? A questão está pedindo que você descreva-os na forma explícita. Ou seja, nós vamos ver o que é essa forma explícita, né? Então veja, essa forma explícita ela se contrapõe a uma outra forma, que é a forma de propriedade, porque nós vimos que um conjunto a gente pode descrever ele na forma explícita, ou seja, explicitando, né, os seus elementos, ou também podemos descrever um conjunto na sua forma de propriedade, descrevendo esse conjunto a propriedade que os elementos que pertencem a esse conjunto possuem. Então, por exemplo, aqui na letra A nós temos x, né? É o conjunto caracterizado pelos números x, que são números pares. Então, como é que a gente coloca isso na forma explícita? Então, é só a gente vir aqui, ó, e deixa eu colocar aqui resolução, tá? Então, é só a gente vir aqui na letra A e colocar. Nós vamos criar aqui uma letra, né, para esse conjunto. Deixa eu só aumentar aqui para mim. Pronto. Nós vamos criar aqui uma letra para esse conjunto, tá? Vamos chamar esse conjunto, já que está na letra A, vamos chamar de conjunto A. Então tá aqui, ó, o nosso conjunto A, tá? Vai ser o conjunto, aí a gente faz aquela anotação, a gente abre chaves, tá? E insere os termos desse conjunto. Quais são os números pares, pessoal? Né? Aí nós temos até uma perguntinha aqui no final, se você observar, que está falando aqui sobre o que você acha. Zero é um número par, é um número ímpar, ou não é nem par ou nem ímpar, é um número neutro, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso daí mais à frente. Mas nós vamos colocar aqui já que um zero é um número par, tá bom, galera? Então zero, aí o 2, aí nós temos o 4, o 6, o 8, o 10, né? E assim vai, 12, e a gente coloca essas reticências aqui para simbolizar que esse conjunto é um conjunto infinito, beleza? Então essa daqui é a forma explícita do conjunto. Então nós temos aqui letra B agora. Na letra B, a propriedade é o conjunto de todos os números x, onde x é um número múltiplo de 5 e menor do que 31. Então veja, nós vamos chamar aqui esse conjunto, como é na letra B, vamos chamar de conjunto aqui B, tá? Então, é o conjunto de todos os números múltiplos de 5 e menores que 31. Então, o primeiro múltiplo de 5 é quem, pessoal? 5 vezes 0, né? Que é 0. É o primeiro múltiplo. O segundo múltiplo é 5 vezes 1. Então, é o próprio 5. O próximo múltiplo, 5 vezes 2, que é 10. E assim sucessivamente. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E aí a gente para por aqui, né? Porque tem que ser menor do que 31. Então, nós vemos aqui um conjunto, já fechamos aqui a chave, nós estamos vendo aí um conjunto que é finito. Muito bem. Na letra C, nós temos que é o conjunto de todos os números x, onde x é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos, tá? Bom, então o quadrilátero que nós temos que possui 4 ângulos retos, a gente vai criar aqui o conjunto C, é um conjunto unitário, né? Onde nós vamos abrir aqui as chaves e colocar aqui o nome dele, que é o nosso querido aí retângulo, né? Alguns podem até colocar, professor, mas não tem um quadrado também, né? Então nós vamos ver mais na frente, quando formos estudar aí a parte de geometria plana,
que existe uma classificação, tá? E o quadrado está dentro dessa classificação aí de retângulo, ok? Então, esse retângulo, ele já mostra que x é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos, é o nosso retângulo. Então, portanto, nós temos aqui um conjunto unitário, somente o retângulo. Na letra D, ele está pedindo aí onde x é um número par acrescido de uma unidade. Então, veja só. Vamos colocar aqui, letra D. Vamos chamar o conjunto D, D maiúsculo, né, para representar a notação de conjuntos. E aí a gente vai colocar aqui os elementos. Quem são os elementos, pessoal? Olha, o zero, nós estamos dizendo que ele é par, né? Aqui sem mostrar por que o zero é par. Mas, considerando o zero par, se nós pegarmos o zero e somarmos uma unidade, nós vamos para o 1, né? Então, nós temos aqui, ó, o 1. Muito bem. Se nós somarmos ao 1 mais uma unidade, desculpa, se a gente somar ao 2, né? Porque x é um número par acrescido de uma unidade. Então, o número par, o próximo número par, o 2, somado mais uma unidade, nós temos aqui 3. E assim sucessivamente. Pegar o 4, próximo número par, somar mais uma unidade, temos aqui o 5. Pegarmos o 6, somarmos uma unidade, temos o 7. E assim sucessivamente. 9, 11, 13, né? Reticências, e é um conjunto infinito. Muito bem. Esse daí, pessoal, são as 4 letras A, B, C e D que você viu aí descrevendo esses conjuntos na forma explícita dos seus elementos. E agora, para a gente comentar um pouquinho sobre essa questão do zero, se é par ou se é ímpar, nós vamos explicar um pouco de por que o zero é par, tá? Bom, na linguagem de conjuntos, quando a gente fala que um conjunto ele é caracterizado por uma propriedade, onde os elementos gozam dessa propriedade, né? Nós podemos colocar o seguinte, que a propriedade, né? Vamos colocar aqui a resposta disso daqui, ó. A propriedade que descreve, pessoal, o conjunto dos números ímpares e também dos números pares, tá certo? Então, a propriedade que descreve o conjunto dos números pares e ímpares é dado pelo seguinte. Vamos começar aqui pelos números pares. Qual é o conjunto? Então, estamos colocando aqui, ó, o conjunto dos números pares é o quê? Vamos abrir aqui uma chave, né, para colocar a representação dos conjuntos, e nós vamos descrever essa propriedade. A propriedade é o seguinte, os números pares são todos os números x, tal que esse x ele pode ser escrito como sendo x igual a 2 vezes um número k. Então veja, os números pares são todos os números x que possuem a seguinte propriedade, e esse x pode ser escrito como sendo 2 vezes um outro número k. E esse k é um número pertencente ao conjunto dos números naturais, ou seja, ele pertence ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque o 0 é um número natural, tá? Muito bem. Então, a gente fecha aqui e nós descrevemos o conjunto dos números pares pela propriedade que o define, tá? Como é que seriam, então, os números ímpares? Números ímpares é da seguinte forma, pessoal. Então, o conjunto dos números ímpares, vamos abrir aqui a chave, é o conjunto de todos os números y, tais que o y vai ser igual a 2k, que aqui está o nosso, né, anterior aí, que é o 2k. Opa, voltar aí. É o 2k, mas ele é acrescido de uma unidade. Então é por isso que está colocando aqui, para você perceber isso daqui, está descrevendo isso daqui. Ó, x é um número par acrescido de uma unidade. Então a gente coloca 2k mais 1, onde esse k também é pertencente aos números naturais, ao conjunto dos números naturais. Beleza? Então, essa é a descrição dos dois conjuntos pares e ímpares. Bom, visto isso, como é que a gente faz para descrever esse conjunto A e esse conjunto D? A gente vai fazendo esse K variar dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, quando eu pego K igual a 0, vamos tomar o K igual a 0, que é o primeiro número natural.
Então, veja, logo, para k igual a zero, o que é que nós vamos ter? Vamos ver qual é o valor do x e qual é o valor do y. O x ele vai ser 2 vezes o nosso k. Então, vamos colocar aqui, ó. O x vai ser 2 vezes o k. Como o k é zero, eu substituo aqui. 2 vezes zero é zero. Então, veja que esse x ele já pertence ao conjunto dos números pares. E ainda nesse mesmo valor de k, para k igual a zero, qual o valor do y? O y vai ser igual a 2k, então 2 vezes 0, mais 1. Então, nós vamos ter aqui um valor do y, o y igual a 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, o y vai ser igual a 1. Então, veja, quando eu tomei o k igual a 0, o meu x deu 0 e o meu y deu 1. Então, são os primeiros elementos do conjunto dos números pares e o primeiro elemento do conjunto dos números ímpar. Se eu pegar o k igual a 2, se eu pegar o k igual a 1, você vai ter o segundo elemento do conjunto dos números pares e o segundo elemento do conjunto dos números ímpares. Quando eu faço variar esse k, eu vou obtendo, né, os elementos dos números pares e dos números ímpares. Então, essa é a forma que a gente descreve esses conjuntos. Então, qual é a nossa conclusão aqui, pessoal? Então, portanto, nós temos que o zero é um número par, porque ele possui essa propriedade que é característica, né, dos números pares. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.